oportunidade da live que eu tive ontem à noite, quando eu recebi os brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos, naquelas condições precárias, torturados, com as pernas todas machucadas das correntes, que eles vêm acorrentados lá dos Estados Unidos para cá. Clara violação dos direitos humanos. Mas o mais interessante desse acontecimento é para você ver até onde vai corrupção nesse mundo nosso. Quando eu cheguei no aeroporto, eu fui buscar apoio das autoridades. Fui conversar com a Polícia Federal, conversei com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Todos me negaram o apoio. Ou seja, cada um empurrando para o outro. Ah, você tem que falar com fulano, ciclano, beltrano. Ninguém quis fazer nada. Pior ainda, quando o avião desceu, porque já estava sido avisado, eu como cidadão brasileiro, tenho como dar voz de prisão a todos os agentes imigratórios dos Estados Unidos que estavam nesse voo, que tinha mais ou menos 22 americanos, agentes duais. Alguém do governo brasileiro, algum funcionário público, foi lá dentro, quando você vai passar pela alfândega, alertou os americanos: ó, não sai pela porta da frente não, que tem uma pessoa que vai dar voz de prisão, vocês vão ter que ser todos presos por violação de direitos humanos. Os americanos saíram pela porta de trás do aeroporto, para não serem presos pelas violações de direitos humanos. Aí você imagina, o nosso povo está sendo massacrado, torturado, mantido em cativeiros ilegalmente nos Estados Unidos, né, por ganhos financeiros. E o brasileiro aqui, em vez de impor a justiça, o brasileiro aqui está indo lá e alertando os bandidos que estão torturando o povo, para eles saírem escondidinho e correr pela porta de trás. Tá? Aqui eu tenho o Luciano, que ele é de Manaus. Aí vocês veem, o Luciano chegou ontem nessas condições, está com as pernas inchadas, machucadas das correntes, e a gente teve que botar o Luciano num hotel, certo? Agora vamos encaminhar no nome do Luciano com as milhas que a gente tem na Azul, porque quando eu fui no guichê das companhias aéreas, as companhias aéreas ainda falaram assim: não, se fosse venezuelano que está entrando aqui do jeito que eles estão entrando, a gente dá até assistência de dar passagem para algum lugar outro que eles precisam ir. Mas para brasileiros deportados a gente não tem auxílio não. Aí você imagina, o venezuelano hoje tem mais direito no Brasil do que o brasileiro. Mas está aqui o Luciano para comprovar isso para vocês aí, o que o Direitos Humanos fez por eles lá dentro do aeroporto. Eu ontem cheguei aqui em Minas Gerais, mas só que passei pelo aeroporto de Manaus, o aeroporto internacional Eduardo Gomes, que é um aeroporto internacional, tem fiscalização, tem Polícia Federal, e fui impedido de ficar no meu estado por conta de que eles não deixaram eu ficar em Manaus, por conta de que tinha que passar aqui em Minas Gerais. E agora eu tenho que pagar um absurdo, uma passagem de R$3.000 para poder regressar para o meu estado. E estou contando com a ajuda da Márcia e do seu esposo para que eu possa regressar ao meu estado. E foi um pouco difícil porque fomos acorrentados quinta-feira à noite e fomos liberados 6 horas da sexta-feira das correntes, tudo, e prejudicou muito. Minhas pernas estão doloridas até agora, minhas mãos, tenho um problema no braço e foi muito difícil, foi meio torturante, mas graças a Deus estou bem melhor agora com a ajuda deles e ô, Luciano, melhor muito mais. Luciano, quando a gente foi lá no guichê, a gente perguntou à moça lá se alguém estava dando auxílio para você. Ela falou que tinha alguém da agência dos direitos humanos dando auxílio para vocês lá dentro. Alguém aproximou de vocês para dar auxílio? Não, ninguém apareceu. Ninguém apareceu. Pelo contrário, eles falaram: cuidado, passem por aí rápido que a reportagem está aí e vão querer interrogar vocês, e botaram medo na gente. A gente passou com medo e pelo contrário, a reportagem, no caso eram vocês daqui, a Márcia e seu esposo, que queriam nos ajudar. E fomos impedidos de fazer isso. Depois que soubemos, fomos avisados por eles que estavam para nos ajudar, não para nos julgar nem nada. Então, falaram coisas que não eram. E dizem que alertaram lá os agentes da imigração americana, que eu estava lá fora, que eu ia dar voz de prisão neles, né, por violações de direitos humanos, né?
levaram os agentes da ICE por outro lugar, não passaram onde vocês estavam. Aí vocês verem, gente, tá? A situação. O brasileiro que está no poder de fazer justiça, ou seja, as autoridades brasileiras, né, está defendendo criminosos, entendeu? Aí você começa a questionar quanto de propina que alguém dentro desses aeroportos deve estar recebendo do governo americano, tá? Para atropelar as leis, para deixar esses brasileiros aí serem massacrados, torturados, usados para serem vendidos na Bolsa de Valor americana. Era vendida na Bolsa de Valor, e eu vou te falar o porquê. Porque todas as cadeias federais nos Estados Unidos se tornaram privadas. Então hoje tem uma exigência de manter um certo número de gente presa nos Estados Unidos por lucro. Uma das grandes companhias privadas americanas de prisão, o nome dela chama-se GEO Group, que a gente chama GEO Group, localizada no estado da Flórida, em Boca Raton. Eles são um dos maiores. E se vocês puxarem na internet, vocês vão ver o tanto de propina que já deram pro Donald Trump, que vende coisas para os imigrantes comerem. Ou seja, para você ver a tamanha lucratividade que eles têm, né? Eles praticamente estão depravando o brasileiro de comer e forçando ele a gastar o pouco dinheiro que está com ele para comprar lá, para dar lucro para eles nas cadeias privadas, né, Luciano? Isso, foi isso que aconteceu. Aí você vê, prende os brasileiros lá por longo tempo, abaixo de um caso administrativo, porque não é crime você entrar nos Estados Unidos ilegal. Ele é crime a partir do momento que você foi deportado e tenta entrar. Aí você cometeu um delito federal. Agora, se você é pego na fronteira, você não cometeu um delito. É uma administração, é um caso civil, que não carrega pena de encarceração. Aí para você ver a injustiça que até o próprio americano está fazendo com as suas próprias leis. Eles teriam que imediatamente processar esse pessoal e deportar. Mas por ganhos financeiros, monetários, estão mantendo eles lá em cativeiros federais. E misturam esse pessoal com pessoas que realmente cometeram crimes. Com crimes. Então, se um cara lá matou, se estuprou, se traficou droga, eles estão juntos na mesma cadeia com esses outros imigrantes que cometeram crimes federais. A vida desse lá botada em risco dentro dessas cadeias, né, que é tudo sujo, mal da roupa. Esses meninos, vocês ficaram o quê? Quantos dias sem tomar um banho? Na verdade, assim, por exemplo, o banho a gente toma diariamente, assim, e só que o shampoo, essas coisas todas a gente tem que comprar também nas comissárias. Só que as roupas também são lavadas juntos com outros preços normais também. Tem higiene, né? Não tem muita higiene também. Só que a gente tem que se virar, gasta nosso dinheiro, entendeu? Nosso bolso, para que possa ser melhor um pouco. Então vocês vejam, é como sempre eu venho falando no live, o errado é errado, o certo é certo, né? É muito fácil a gente querer julgar, levantar julgamento contra as pessoas, gente, né? Falar, ele entrou lá ilegal, que mandou ele lá para lá ilegal. Olha, não julgue para não ser julgado, tá? Foi a decisão dele, né? Ele é casado com uma menina da Venezuela, que ela tem por direito, pelo o regime comunista da Venezuela, de receber auxílio lá nos Estados Unidos. Simplesmente atropelaram a lei, a esposa ficou nos Estados Unidos e deportaram ele por ser brasileiro, tá? As violações estão nítidas, né? Tá tudo aí mostrando para vocês o quanto as pessoas estão cometendo, as pessoas do poder estão cometendo crimes por ganhos financeiros. Porque você vê uma coisa, para chegar ao ponto, porque a tripulação americana, ela ficou aqui no Brasil ontem, deve estar em barco, se já não embarcou hoje para voltar para os Estados Unidos. Eles saem ali pelo mesmo desembarque internacional. Mas como eles foram alertados, olha, vocês vão ser presos. Por quê? Tem um cara lá que sabe dos direitos humanos violados, vai dar ordem de prisão para vocês agora. E infelizmente a gente vai ter que levar vocês. E vai dar voz de prisão em vocês. Certo? E pelas regras e pela lei, eles teriam que ter sido levados. Mas como nossos órgãos públicos não querem confrontos diplomáticos, foram lá alertar os caras, não, só por aquela porta ali, para vocês não serem presos. Ou seja, acobertaram o que é o errado, né? Fizeram a coisa errada. Em vez de impor a lei e realmente fazer a justiça,
né, foram pelo caminho mais rápido para não ter que fazer burocracia de preenchimento de papel, de conduzir ninguém para a delegacia. Ou seja, é por isso que o americano é essa potência no mundo, porque eles cresceram, né, no mundo, massacrando outros territórios. A América Central, né, vive aquela miséria toda que vive, porque sempre foram capachos e escravos dos americanos. Olha as roupas aí que vocês usam, olha a etiqueta, de onde são feitas. É made em Peru, é made em México, é made em Guatemala, né? É tudo isso aí, é dessa forma que as coisas são feitas. Agora querem fazer do Brasil também comunismo, para que a gente seja capacho deles, tá? Mas isso aí, a gente vai continuar, certo? Esse dilema, a gente vai reportar, né? A gente vai fazer. Eu, graças a Deus, eu quero ser pro resto da minha vida essa pessoa que eu tô sendo, sabe? Instrumento de Deus, e tentar fazer justiça pelas pessoas que não têm condições de se defender. Vocês já imaginaram a situação aqui do Luciano? O que seria se a gente não tivesse no aeroporto? O cara fica lá quase 45 dias preso, torturado, né? Depravação de dormir. Chega no aeroporto numa cidade que ele não conhece, não tem ninguém para dar assistência, não tem condição de comprar passagem para voltar para a cidade dele, não tem nada. Como também foi com a senhora aqui, esqueci o nome da senhora. Você ia falar Selma, um pouquinho? Com a Selma, entendeu? Que está aqui aborrecida com toda a situação, não, né? Então você vê a situação como são as coisas. O governo brasileiro tinha que estar prestando assistência, sabendo que toda semana está vindo esses 2 voos de pessoas deportadas dos Estados Unidos, dessas condições, não tem assistência, gente. Você chega aqui nesse mundo aqui, o pessoal estava sendo atordoado, onde eu estou, como é que vai ser, como eu vou chegar em casa. Cheio de gente de Governador Valadares, de outras cidades mineiras, tinha pessoas de Rondônia, tá? Que estava querendo saber como é que eu vou fazer para chegar em Rondônia. Então, o pessoal é posto abaixo de lixo. Olha, teve uma situação de um brasileiro que uma pessoa relatou, não sei se você está sabendo disso, você estava na hora lá, que um brasileiro precisava usar o banheiro, pediu para tirar a algema, as correntes que fica presa ali com as algemas. Os agentes do ICE quiseram tirar, ele acabou fazendo fezes nas próprias roupas, certo? Uma coisa lamentável, gente. Botando uma pessoa abaixo de lixo. Isso aí é você botar um ser humano abaixo de lixo. O cara está acorrentado, nem as necessidades humanas que ele tem ele pôde fazer. Ele teve que fazer na sua própria roupa, viajando 7 horas num voo com fezes nas roupas. Imaginou uma situação dessa, com calamidade pública, né? Por isso que eu vou falar, senhor Bolsonaro, estou levando isso até o senhor, sabe? Que a gente é cristão, a gente é servidor de Deus. Isso não está correto, não. O pior de tudo, senhor Bolsonaro, que tem pessoas, tem criminosos trabalhando na sua administração, porque a pessoa que se infiltrou lá dentro da Receita Federal, lá no aeroporto de Confins, falando que estava lá para prestar serviços comunitários para esse pessoal que chegou, não se pronunciou a nada. Todos os deportados, o senhor vai saber da boca deles, não da minha não. Eu tô com o nome e telefone de todos eles, falaram a mesma coisa, que eu perguntei a todos eles e tá no meu live, vídeo que eu vou postar. Todos eles falaram, não tinha ninguém lá dentro dando assistência pra gente não. Passamos da Receita e acabou. Jogaram a gente aqui dentro. Eu fui num guichê lá perguntar, não, tem assistência de direitos humanos, tá lá dando assistência. Mentira. Ainda foram lá alertar os agentes do governo americano, porque a partir do momento que os agentes do governo americano, eles passaram ali da imigração, lá fora eles são cidadãos também civis. Ou seja, eles sabem que eles iam ser presos. A partir do momento que eu provasse com as testemunhas, com as 60 e poucas testemunhas que estavam ali, que foram torturadas, a voz de prisão tinha que ser dada. E uma competência do órgão judiciário tinha que ter levado eles. Cadê os deputados? Bolsonaro, senhor presidente, com respeito, cadê os deputados? Eu passei o comunicado para vários deputados aqui de Belo Horizonte que eu estaria presente no aeroporto recebendo esse pessoal. Ninguém foi lá. Vocês viraram tudo celebridades. Vocês não querem saber de assumir órgãos públicos para ajudar o povo, a comunidade, não. Vocês querem saber de comer bem, de gozar da vida e ficar aí na celebridade das suas redes sociais. Lamentável, senhor Bolsonaro. Só precisa olhar nisso aí mais profundo, porque tem gente dentro do aeroporto, tá? Que são pessoas do poder judiciário,
policiais alertando criminosos a fugirem. Saíram pela porta do fundo os agentes da AIS, com medo de me encarar que eu ia dar voz de prisão em todos eles. Saíram correndo, tá? E logicamente semana que vem tem mais coitados aí vindo aí acorrentado como um bicho animal. Aí você pergunta aqui, Bolsonaro, eu vou perguntar isso pro senhor também. O que Jesus faria? A gente conversa mais tarde, pessoal. Quer falar um pouquinho? Pedir uma ajuda para Tá, sim. fazer uma vaquinha, ou então mandasse um pix para ajudar, porque eu não consigo falar com ele. Não posso fazer isso. Pode? Para hoje? É. Sim, pode falar aí. É porque também eu queria poder voltar para o meu estado. E como eu não tenho condições ainda, minha família também não, e queria pedir uma ajuda, assim, se alguém pudesse ajudar com pouco que seja, mandasse um pix para ajudar para comprar a passagem, que é até 4 horas. Dá aí o seu pix, dá informações do seu pix aí pro pessoal na live. Tá bom, meu pix é 768-223-202-10. Fala de novo. 768-223-202-10. Que Deus abençoe vocês, com o pouco que vocês ajudarem já me ajuda bastante, tá bom? Muito obrigado mesmo. Então é isso aí, gente. Ele tem um voo aí que a gente fez uma reserva para ele. Esse voo tá saindo às 20 horas aqui de Belo Horizonte, indo para Manaus, tá? A gente conseguiu usar aí 38 mil milhas, né, do convênio que eu tenho com a Azul. Só que aí só permitiram usar 38 mil milhas, tá? E eu tenho que inteirar lá R$1.485 a passagem, tá? Para poder pegar essa passagem para que ele possa voltar para a terra natal dele. Então, se alguém puder aí ajudar ele, manda direto para ele o Pix, que ele tem um cartãozinho dele do banco aí, tá? Fala de novo o seu Pix. Meu Pix é 768-223-202-10. Eu queria pedir essa ajuda porque, afinal de contas, a Márcia e seu esposo já me ajudaram bastante no hotel, estão nos ajudando aqui ao aeroporto, a tudo isso, porque nós não conhecemos. Tiveram assistência também? Estão nos dando uma assistência muito grande. Eu não queria mais, assim, também usar muito da boa vontade deles. Eu queria pedir uma ajuda de vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês. Então é isso aí, gente. Essa é a nossa realidade. Se alguém aí puder ajudar, se alguém conseguiu pegar o Pix do Luciano. É Luciano de quê? É Luciano Lima Libório. Luciano Lima Libório. Tá? O Pix, fala de mais uma vez o telefone devagar. 768-223-202-10. 768-223-202-10. Luciano Lima Libório. Agradeço de coração. Tá perguntando se é Pix. É Pix. É Pix. Gente, que seja R$1 cada um. Eu não sei quantas pessoas estão aí nessa live. Se vocês puderem compartilhar, vamos ajudar o Luciano a chegar em casa. Ele está em Belo Horizonte, precisando de chegar em Manaus. Tá? Vamos ajudar o Luciano. A outra senhora que a gente já conseguiu, a gente está levando ela agora para a rodoviária, para ela ir embora para Goiás. Mas é uma calamidade, né? A gente vê aonde nós estamos chegando. A situação, olha, é até engraçado isso aqui ontem. A gente indo pro aeroporto ontem para ajudar esse pessoal. Eu comentei com a minha esposa assim: o nosso país está caindo, ele já está sofrendo as ondas de comunismo. Sabe que vai ser a próxima coisa, Márcia? A gente vai ficar como os cubanos. Ela, como assim como os cubanos? Os cubanos, quando saem de Cuba, eles saem de Cuba fugidos. Porque se pegarem eles saindo de Cuba, o comunismo, eles são presos, castigados. Então, aí eu falei com ela, daqui a pouco o Brasil está dessa forma. Olha o que acontece ontem. A Polícia Federal põe uma nota que não está emitindo mais passaportes por falta de verba, né, de dinheiro. Você imagina? Que coincidência? O Lula tá para assumir aí, agora a Polícia Federal já não vai nem emitir passaportes. E ainda mais, fala que a rede do site deles para você aplicar para o passaporte está aberta. Se você quiser lá aplicar para o passaporte e pagar a taxa de R$550, né? Ou seja, nós não vamos te dar passaporte, mas o seu dinheiro é aceito. Então a gente precisa mudar muita coisa ainda, gente, tá? Mas vai depender de cada um de nós ter a consciência disso. Agradeço todos aqueles aí que deram essa força pro Luciano, para ajudar ele a fazer essa vaquinha e chegar em casa, tá, gente? E a gente fala mais tarde com vocês. Muito obrigado por todos e obrigado pelo apoio de vocês.
não sei se eu consigo falar com a mulher, né? Esse negócio todo. Não quero abusar mais de vocês, como eu falei pra ela.